No dia em que comecei o novo emprego, encontrei uma fotografia do meu marido na mesa de uma colega. Sorri e perguntei: "Quem é esse?" Ela sorriu com orgulho. "É o meu namorado. Estamos juntos há 3 anos e vamos nos casar no final do ano." No meu primeiro dia nessa nova empresa, prometi a mim mesma que permaneceria perfeitamente calma. Começar do zero aos 32 anos não é fácil, mas eu sabia que tinha as habilidades necessárias. Sou Beatriz Navarro, a nova gerente sênior de marketing de uma empresa de tecnologia em rápido crescimento em São Paulo chamada Tecnova. Eu havia lutado em inúmeras batalhas corporativas, lidado com contratos de milhões de reais e enfrentado as personalidades mais difíceis imagináveis. Achava que nada em um ambiente de escritório poderia me desequilibrar. Estava errada. Minha mesa era separada da próxima por uma divisória de vidro fosco. Do outro lado sentava-se uma jovem de aparência delicada. Ela tinha cabelos longos, ligeiramente ondulados, maquiagem impecável e usava um perfume sutil e caro. Ela se virou para mim com um sorriso brilhante e acolhedor, do tipo que conquista as pessoas facilmente. "Você é Beatriz Navarro? Eu sou Lara, sua assistente de projetos. Bem-vinda à Tecnova." Sorri e apertei a mão dela. "Oi, Lara. Estou ansiosa para trabalhar com você." Disse isso casualmente enquanto colocava minha bolsa na cadeira e tirava o laptop. Minha mente já percorria a lista de tarefas: revisar arquivos de projetos, verificar o orçamento, ler o material de marketing e agendar uma reunião de equipe. Mas então meus olhos desviaram acidentalmente para a mesa de Lara. Não por causa da beleza dela ou do sorriso, mas por causa de uma moldura prateada no canto esquerdo da mesa dela, ao lado de um pequeno vaso de suculenta. A moldura estava tão impecável que refletia as luzes do escritório como se a dona polisse todos os dias. E na fotografia estava o meu marido. Não havia erro possível. O homem na camisa polo azul marinho, aquele meio sorriso familiar, a covinha na bochecha esquerda e aqueles olhos olhando diretamente para a câmera com calor e confiança. Era Tiago, meu marido, o homem que na noite anterior havia feito massa caseira para mim na nossa cozinha, que me abraçara por trás e sussurrara: "Amanhã é o seu grande dia. Boa sorte, querida." Havia outro detalhe na foto que fez minha respiração ficar presa na garganta. A camisa polo azul marinho que ele vestia, eu havia comprado para ele no nosso 3º aniversário de casamento. E se olhasse com atenção para o fundo, via o oceano azul profundo e palmeiras inclinadas para a água. Era exatamente a paisagem da praia em Florianópolis, onde havíamos passado férias logo depois que fechei uma grande campanha de marketing. Aquela foto deveria estar na mesinha de cabeceira do nosso quarto. Eu sabia porque eu mesma a havia emoldurado. Mas agora estava ali, na mesa de uma jovem no meu novo escritório. A verdade nua e crua se revelou bem na minha frente. Um zumbido alto começou nos meus ouvidos como se todo o sangue quente do meu corpo tivesse subido de repente para a cabeça, só para descer instantaneamente para os pés. Não caí, mas meus joelhos enfraqueceram. Já passei por muita coisa na vida, mas naquele momento aprendi como é quando todo o seu mundo desaba em silêncio absoluto. Não comecei a fazer perguntas imediatamente. Sentei-me, respirei fundo e comecei a digitar palavras sem sentido no laptop só para ter um escudo. Depois me virei casualmente, forçando a voz a soar leve e descontraída como a de uma nova funcionária deveria ser. "Lara, quem é o cara na foto? Ele é bonito." Os olhos de Lara se iluminaram como se eu tivesse tocado no assunto favorito dela no mundo inteiro. Ela puxou a moldura para mais perto e traçou o vidro gentilmente com o dedo, tratando-a como uma joia preciosa. "Esse é o meu namorado, Beatriz. O nome dele é Tiago. Estamos juntos há 3 anos. É a minha foto favorita dele, então trouxe para o escritório como motivação. Vamos nos casar no final do ano." As palavras 3 anos me atingiram como um golpe físico. 3 anos. Tiago e eu estávamos casados há 7. Isso significava que desde o 4º ano do nosso casamento ele vivia uma segunda vida. Continuei sorrindo. Era o Sorrian Everett, uma mulher acostumada a esconder emoções atrás de maquiagem impecável. Sorri tão perfeitamente que qualquer um que olhasse pensaria que estávamos apenas tendo uma conversa educada de escritório. "Então você vai ser noiva em breve. Parabéns." "Sim, já estou tão nervosa", disse Lara, erguendo a mão esquerda. Sob as luzes fluorescentes do escritório,
Um anel de diamante brilhava no dedo dela. Não era qualquer anel. Dava para perceber num olhar que era incrivelmente caro. Uma pedra grande, corte radiante, refletindo a luz como uma lâmina afiada. Ele me pediu em casamento no mês passado. Beatriz, ele disse que quer me dar o casamento que eu mereço. Estamos planejando uma grande recepção num hotel de luxo na Avenida Paulista, e eu já estou olhando vestidos de estilistas. Minha garganta parecia lixa. Tiago uma vez me disse que não gostava de exibições chamativas, que um anel de noivado deveria ser simples porque o amor não se mede em diamantes. Eu acreditei nele. Usava uma aliança fina de ouro modesta que ele dizia combinar com nosso estilo minimalista. Eu até me orgulhava daquela simplicidade. Agora entendia. Não era que ele desgostasse de luxo, ele só estava guardando para outra pessoa. Forcei minha voz a permanecer firme. O que o seu noivo faz? Ele trabalha em finanças de investimentos, respondeu Lara tão casualmente como se falássemos do tempo. Ele tem se saído incrivelmente bem ultimamente. Sempre ocupado, então trabalha até tarde muitas vezes, mas cuida tão bem de mim. Repeti na cabeça. Tiago Costa, meu marido, o homem que ontem mesmo me disse que estava atolado num grande projeto esta semana e chegaria tarde em casa, o homem que beijou minha testa esta manhã, antes de sair do apartamento. Ouvi a mim mesma fazer a próxima pergunta. Minha voz até tinha o tom certo de curiosidade educada. Onde vocês se conheceram? Num congresso do setor em Porto Alegre. Ele era palestrante convidado e eu fui até ele depois para pegar o contato. Ele foi bem reservado no início, mas eu insisti e ele finalmente cedeu. Disse que eu era a pessoa que o fazia querer finalmente sossegar. A frase sossegar pareceu uma piada cruel e distorcida porque eu era a esposa dele, a mulher com quem ele já havia escolhido sossegar, selado por uma certidão de casamento. Pisquei uma vez, só uma, para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Pensei em todas as vezes que ele usou reuniões até tarde como desculpa, as mensagens dizendo que estava preso no escritório, os fins de semana em que alegava viagens de negócios repentinas. Eu reclamava um pouco, mas acabei parando porque confiava nele. Confiava como confiava que nosso apartamento não pegaria fogo espontaneamente. De repente, Lara olhou para mim e fez uma pergunta que parecia arrancar meu coração. E você, Beatriz? É casada? Olhei de volta para a foto na mesa dela. O sorriso de Tiago naquela imagem era exatamente o mesmo que ele me dava. Aparentemente um sorriso podia ser dividido por 2 ou 3 e ainda parecer inteiro e genuíno. Respondi sem mudar a expressão. Sim, estou casada há 7 anos. Os olhos de Lara se arregalaram ligeiramente e ela soltou uma risada suave como se ouvisse algo da antiguidade. Uau, 7 anos. Isso é muito tempo. Aposto que o relacionamento de vocês já está super calmo e estável. Ouvi dizer que depois de 7 anos, as pessoas se cansam facilmente uma da outra. Ela disse sem nenhuma maldade, mas cada palavra era uma lâmina cortando minha pele. Não estava com raiva dela. Estava com raiva do destino distorcido que me colocou nessa situação exata. Essa garota não sabia absolutamente nada. Conversava inocentemente sobre a coceira dos 7 anos, enquanto eu estava sentada no meio de um escritório corporativo, forçada a representar meu papel com perfeição. Assenti, oferecendo um sorriso apertado, calmo e estável. Isso é um tipo próprio de felicidade. O mais importante é respeito e lealdade. Tão verdadeiro, concordou Lara, voltando para o monitor. Virei-me de volta para o laptop também. Na tela estava meu plano de marketing, planilhas de orçamento e uma lista de itens de ação. Mas meu cérebro não processava uma única palavra. Algo bem dentro de mim havia se deslocado como um conjunto pesado de engrenagens clicando violentamente no lugar. Não chorei, não gritei, não peguei a moldura prateada e a esmaguei contra a parede. Apenas me sentei perfeitamente ereta, apoiei as 2 mãos no teclado e deixei as unhas cravarem nas palmas até doer. Um pensamento claro ecoava na minha mente. Preciso descobrir tudo. Alguns minutos depois, uma assistente administrativa passou e bateu na divisória de vidro. Beatriz, o Sr. Mendes gostaria de vê-la na sala de conferências para um briefing rápido do projeto. Levantei-me. Claro, já estou indo. Afastei-me da mesa, passando direto por Lara. Ela digitava feliz, olhando ocasionalmente para a fotografia e sorrindo.
Um sorriso de pura felicidade que me deu um calafrio na espinha. Caminhei até os elevadores, vendo meu reflexo nas portas de aço polido. Meu terninho cinza caía perfeitamente. Meu cabelo estava preso num coque profissional e elegante. O batom era um tom escuro e confiante, e o delineador afiado. Eu parecia uma mulher bem-sucedida e moderna, entrando num capítulo empolgante da carreira. Ninguém jamais imaginaria que minutos antes minha vida inteira havia sido destruída por uma fotografia emoldurada. Assim que as portas do elevador se fecharam, pressionei a mão contra o peito. Meu coração batia forte, mas não de pânico. Era um ritmo de alerta. Por 7 anos, vivi num casamento que achava ser um porto seguro. Se Tiago era capaz de construir uma vida inteira paralela pelas minhas costas, então eu era mais que capaz de construir um plano meu. Não sabia exatamente onde esse plano me levaria, mas uma coisa era certa. A partir daquele momento, eu não era mais a esposa ingênua que acreditava em noites até tarde no escritório. Eu ia desenterrar todos os segredos enterrados e ia tomar de volta exatamente o que era meu. E minha investigação ia começar ali mesmo naquele escritório. Minha primeira reunião na nova empresa parecia um filme em câmera lenta. Sentei-me perto da cabeceira da mesa. À minha frente, uma apresentação cheia de análises de mercado. Ao meu redor, os rostos dos novos colegas debatiam apaixonadamente estratégias de produto, orçamentos de mídia e projeções para o terceiro trimestre. Assenti, tomei notas e ocasionalmente ofereci uma visão profissional afiada no momento certo, para que todos acreditassem que eu estava totalmente focada. Mas na realidade eu não estava naquela sala. Na minha cabeça, a imagem daquela foto na mesa de Lara continuava piscando, acompanhada da voz dela. Estamos juntos há 3 anos. 3 anos. Aquele número era uma rachadura feia e enorme na fundação do meu casamento de 7 anos, tornando todas as minhas memórias borradas e contaminadas. Quando a reunião terminou, a sala esvaziou até sobrar apenas Roberto Mendes, o chefe do departamento. Ele olhou para mim com um sorriso aprovador. Você aprende rápido, Beatriz. Sei que lidou com contas enormes quando trabalhava em Porto Alegre. Temos sorte de ter esse nível de expertise aqui em São Paulo. Sorri, educadamente. Obrigada, Roberto. Só espero me integrar à equipe da forma mais suave possível. Roberto assentiu. É uma equipe jovem, mas eles correm atrás. Aliás, temos um novo consultor de investimentos vindo de uma das nossas empresas parceiras em breve. Contato muito importante. Você provavelmente vai coordenar com ele no lançamento que vem. Não pensei muito nisso. Era procedimento corporativo padrão, mas perguntei por educação. Quando ele chega? Na próxima semana, provavelmente. Ainda não o conheci pessoalmente. Só ouvi coisas boas dos executivos. Assente. Peguei meu caderno e saí da sala de conferências. No corredor, percebi que segurava o caderno de couro com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Forcei a mão a relaxar e respirei devagar. Minha mente havia se fixado num único objetivo: verificação. Não porque eu me agarrava a alguma esperança patética e desesperada de que tudo fosse um mal-entendido. Eu sabia que não estava errada, mas precisava saber exatamente quão fundo ia a podridão. Voltando para a mesa, vi Lara digitando rapidamente. A fotografia estava silenciosa no canto da mesa dela, alheia ao fato de que acabara de detonar a realidade de outra mulher. Sentei-me e abri o laptop, mas meus olhos inevitavelmente voltaram para o lado dela da divisória. Lara me pegou olhando e sorriu. Beatriz, alguns de nós vamos almoçar num ótimo restaurante aqui na quadra. Quer vir com a gente? Forcei um aceno. Adoraria. Obrigada. Enquanto esperava a hora do almoço, fingi estudar os briefs de projetos. Na realidade, minhas mãos abriam uma nova aba anônima. Redes sociais. Digitei Tiago Costa. O perfil dele apareceu imediatamente. A foto de perfil ainda era a nossa tirada 2 anos atrás numa viagem de degustação de vinhos na Serra Gaúcha. Olhei para ela por alguns segundos. Na foto, eu me inclinava no ombro dele, sorrindo radiante. Naquela época, acreditava que o homem ao meu lado era minha rocha, meu parceiro para o resto da vida. Rolei para baixo. A maioria das postagens recentes dele era estritamente profissional. Fotos de salas de reunião, eventos de networking, citações genéricas sobre liderança em investimentos. Nenhum traço de outro relacionamento. Não me surpreendi. Tiago sempre foi meticuloso
e raramente postava atualizações pessoais. Mas uma foto de 2 meses atrás chamou minha atenção. Ele estava num palco bem iluminado num seminário financeiro em Porto Alegre, centenas de participantes sentados na plateia. Verifiquei os comentários. O comentário principal, cheio de elogios, era de uma conta chamada Lara Oliveira. Olhei a imagem. Tiago vestia seu terno cinza sob medida. As luzes do palco destacavam sua mandíbula confiante. Lembrei-me exatamente daquele dia. Ele me disse que precisava voar para Porto Alegre para resolver uma crise com um cliente importante. Eu arrumei a mala dele e lembrei que tirasse pausas por causa da agenda brutal. Aparentemente ele estava lá no palco recebendo aplausos enquanto a mulher na plateia olhava para ele com pura adoração. Uma onda de clareza fria me invadiu. Isso não era um erro repentino. Não era um lapso momentâneo de julgamento. Era um relacionamento construído meticulosamente, sistematicamente e bem à vista em outra cidade. Meu telefone vibrou na mesa. Uma mensagem de Tiago. Como está indo o seu primeiro dia, linda? Olhei para a tela brilhante. Se ele tivesse mandado isso ontem, eu responderia imediatamente com um emoji de coração e um parágrafo longo. Agora as palavras pareciam uma performance doente. Digitei uma resposta curta. Está bom, boa empresa. Ele respondeu instantaneamente. Que bom. Vou chegar tarde hoje à noite. Tenho um jantar com alguns clientes. Olhei feio para a tela. Jantar com clientes. Aquelas 2 palavras de repente carregavam um peso repulsivo enorme. Digitei devagar. Ok, não trabalhe demais. Coloquei o telefone virado para baixo. Sem perguntas extras, sem insistência. Exatamente ao meio-dia, a equipe se reuniu para o almoço. O restaurante ficava a poucos minutos a pé numa rua lateral. Era um lugar aconchegante com paredes de tijolos aparentes e cheiro de alho assando. Enquanto todos comiam, a conversa fluía facilmente. Intervim quando apropriado, mas meu foco absoluto estava em Lara. Ela era naturalmente falante, ria com frequência e não parava de mencionar Tiago com orgulho inconfundível. Ele é tão incrivelmente ocupado com a firma, sempre atrás de novo capital. Mas sempre arruma tempo para mim, ela contou entusiasmada. Um dos caras da equipe de design provocou. Deve ser bom. Parece que seu futuro marido é um ótimo partido. Lara corou profundamente. Ele realmente é. Disse que depois que nos casarmos vamos comprar um lugar nosso. Já está olhando apartamentos de luxo na Vila Olímpia. Eu tinha o garfo a meio caminho da boca, mas minha mão congelou. Vila Olímpia. Tiago havia mencionado recentemente que estava olhando um imóvel na Vila Olímpia. Disse que seria puramente para renda de aluguel, um ativo inteligente para nosso portfólio. Eu concordei sem pensar 2 vezes. Lara continuou, os olhos praticamente brilhando. Ele me disse, o trabalho de um homem é proporcionar uma casa bonita para a família. Eu me senti tão segura quando ele falou isso. Engoli o pedaço de salada. Tinha gosto de cinzas. Olhei para a jovem do outro lado da mesa. Ela não fazia ideia de que era a atriz coadjuvante num thriller psicológico distorcido. Para ela, esse homem era um príncipe encantado moderno. Depois do almoço, voltamos ao escritório. Ao passar pelas portas, vi novamente a foto emoldurada na mesa dela. Dessa vez não fiquei chocada. Em vez disso, um novo sentimento afiado como navalha se instalou no meu peito. Resolução. Abri o laptop e comecei a trabalhar. Enquanto todos achavam que eu estava mergulhada nas métricas de marketing da Tecnova, abri secretamente uma planilha escondida. Comecei a registrar tudo o que havia descoberto. Nomes, cronogramas, o congresso em Porto Alegre, o prazo do noivado, o plano do apartamento na Vila Olímpia. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça. A tarde voou. Quando chegou a hora de sair, arrumei minha bolsa. Até amanhã, pessoal. Lara se levantou e pegou o casaco. Para que lado você vai, Beatriz? Vou de metrô. Ah, vou chamar um Uber. Tenha uma ótima noite. Assente. Você também. Ao sair do prédio, o sol da tarde mergulhava no horizonte de São Paulo. A cidade estava barulhenta, caótica e banhada no brilho laranja dos postes acendendo. Parei na esquina esperando o sinal mudar quando meu telefone vibrou novamente. Tiago estava ligando. Deslize para Atenda. Ei, querida. Estou no táxi indo para o jantar com o cliente agora. Pode jantar sem mim. Olhei para o fluxo interminável de carros. Ok, disse com voz perfeitamente equilibrada. Ele riu suavemente. Você deve estar exausta do primeiro dia.
Descanse. Te vejo mais tarde. A ligação terminou. Fiquei parada um momento enquanto um pensamento cristalino se formava na minha mente. Se ele conseguiu gerenciar uma vida dupla pelas minhas costas por 3 anos, as pequenas verdades que descobri hoje eram só a ponta do iceberg. Chamei um táxi. Enquanto o carro seguia para o centro, abri meus contatos e rolei até um nome específico. Sara, advogada. Olhei para o nome por vários quarteirões antes de travar a tela. Sabia que não precisava apressar isso, mas também sabia que a partir de hoje eu ia acumular tudo. Evidências, cronogramas, registros financeiros, tudo. Porque se meu casamento foi construído sobre uma mentira, eu com certeza não ia sair de mãos vazias. Minha história estava apenas começando. O táxi parou em frente ao nosso prédio de apartamentos na região da Avenida Paulista. A luz dourada quente que saía do lobby luxuoso fazia o prédio parecer incrivelmente pacífico. Qualquer um que passasse acharia que abrigava apenas famílias felizes e bem-sucedidas. Paguei o motorista e passei pelas pesadas portas de vidro. O porteiro, Héctor, sorriu calorosamente. Boa noite, Sra. Navarro. Chegou um pouco mais cedo hoje? Assente. Só um pouco cansada. Primeiro dia no novo emprego. As portas do elevador se fecharam, me levando até o 20º andar. Ao abrir a porta do nosso apartamento, o cheiro familiar de casa me atingiu como um peso físico. Tudo estava exatamente como eu havia deixado. O sofá de veludo cinza que passei semanas escolhendo, a pesada mesa de jantar de madeira que Tiago adorava, e o belo quadro de paisagem na sala que compramos numa viagem de aniversário para o litoral. Essa era a vida que construímos ao longo de 7 anos. Cada objeto guardava uma memória, mas olhando agora, o calor havia sumido. O apartamento parecia apenas uma cena de crime cheia de pontos de interrogação. Deixei a bolsa na mesa do hall, tirei os saltos e entrei na cozinha. Por puro hábito, abri a geladeira inox para ver o que poderia fazer para o jantar. Mas congelei. Vou chegar tarde. Jantar com cliente. Soltei uma risada baixa e áspera. A palavra cliente de repente ganhou um significado novo, vívido e nauseante. Fechei a geladeira, peguei uma garrafa de água com gás e me sentei pesadamente no sofá. Segurei o telefone na mão. Parte de mim queria vasculhar as redes de Lara novamente. Outra parte queria vasculhar o iPad de Tiago atrás de mais pistas, mas me contive. Sabia que se agisse puramente por emoção, ficaria descuidada. Precisava permanecer completamente cirúrgica. Por volta das 20, meu telefone acendeu. Mensagem de Tiago. O jantar está se estendendo. Provavelmente não volto antes das 22. Olhei para a mensagem. Depois me levantei e fui para o quarto principal. A mesinha de cabeceira do lado dele era onde Tiago guardava documentos pessoais. Abri a gaveta de cima. Passaportes, alguns contratos corporativos antigos e um pequeno caderno de couro. Folheei o caderno. Só rabiscos sobre taxas de rendimento e reuniões de conselho. Nada incriminador. Fechei a gaveta e fui até o closet dele. Seus ternos e polos sob medida pendiam em fileiras perfeitamente organizadas por cor. Passei as mãos pelo tecido. De repente parei num blazer cinza escuro. Lembrei-me desse terno. Ele o usou no seminário financeiro em Porto Alegre. Exatamente a mesma foto que vi no Instagram à tarde. Enfiei a mão no bolso interno do peito. Meus dedos tocaram um papel. Puxei. Era um recibo de um restaurante de sushi ultra exclusivo em São Paulo. A data era exatamente 3 semanas atrás. O total chegava a R$ 2.800. Olhei para o papel amassado e uma memória se encaixou. 3 semanas atrás. Aquela era a noite em que Tiago me disse que ia levar um investidor potencial para jantar. Perguntei se devia esperar acordada. Ele beijou minha bochecha e disse: "Não precisa, amor. Esses caras gostam de beber. Vai ser até tarde." Sentei na beira da cama, o recibo queimando na minha mão. 3 anos. Era um tempo enorme. Significava que ao longo de 3 anos houve centenas desses jantares com clientes. Abri o telefone e entrei novamente no Instagram de Lara. Dessa vez examinei o perfil como uma investigadora forense. Olhei além das selfies sorridentes e foquei nos fundos das fotos de viagem, nos jantares finos e nas legendas românticas. Ela raramente marcava Tiago ou mostrava o rosto inteiro dele. Provavelmente porque ele pedia discrição pela carreira, mas as pistas estavam por toda parte. Uma foto de cappuccino numa mesa de mármore. Ao lado,
Um Rolex masculino, exatamente o Rolex que comprei para ele no aniversário de 35 anos. Uma foto de 2 taças de vinho tinto brindando. No canto da moldura, uma mão masculina repousava na mesa. A aliança simples minimalista de ouro no dedo era inconfundível. Deixei o telefone cair no colchão e soltei um suspiro longo e trêmulo. Qualquer dúvida remanescente foi obliterada. Tiago não estava só tendo um caso descuidado, ele mantinha ativamente e confortavelmente 2 existências separadas. Exatamente às 22h30, ouvi a porta da frente destrancar. Tiago entrou parecendo exatamente como sempre. Tirou o sobretudo, pendurou no armário do hall e entrou na sala, parando quando me viu sentada quieta na luz fraca. Ei, ainda acordada? Balancei a cabeça. Só esperando você. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso charmoso, e veio massagear meus ombros. Como foi o resto do seu primeiro dia? Olhei direto nos olhos dele. Foi bom. Produtivo. Ele assentiu e foi para a cozinha pegar um copo d'água. Acompanhei cada movimento. O jeito como abria o armário, bebia, arregaçava as mangas. Era tudo tão agonizantemente familiar, mas agora era como ver um estranho usando a pele do meu marido. Quando ele voltou para a sala, fiz a pergunta mais mundana possível. Então quem era o cliente hoje? Tiago não vacilou. Um grupo de investidores de tecnologia vindos de fora. Estão querendo colocar um capital sério num novo lançamento fintech. Ele entregou a mentira com perfeição, suavemente, sem uma única microexpressão de culpa, apenas assenti. Ontem eu teria acreditado em cada palavra. Hoje percebi que Tiago era um mestre da mentira. Ele se sentou ao meu lado e passou o braço pelo meu ombro por puro reflexo muscular. Se estiver cansada, vamos para a cama. Olhei para ele por um segundo. A imagem de Lara corando e exibindo o anel de diamante piscou atrás dos meus olhos. 2 mulheres. Uma acreditando ser sua parceira vitalícia, a outra acreditando estar prestes a se tornar sua noiva. E o homem ao meu lado estava perfeitamente contente, vivendo bem no meio da devoção delas. Levantei-me. Vou me deitar. Fui para o quarto e fechei a porta. Deitada sob as cobertas, ouvi o som do chuveiro no banheiro principal. O tamborilar constante da água contra o azulejo. Olhei para o teto escuro, a mente correndo a 1 milhão por hora. Tinha 2 opções. Opção 1, detonar a bomba agora, gritar, jogar o recibo de sushi na cara dele e transformar nosso apartamento de luxo numa zona de guerra. Opção 2, ficar em silêncio, coletar cada peça do quebra-cabeça. Meia hora depois, Tiago deslizou para a cama ao meu lado. Apagou o abajur, passou o braço pela minha cintura e me puxou para perto como fazia todas as noites. Boa noite, amor, sussurrou. Fechei os olhos, mas não dormi. No escuro completo, finalizei minha estratégia. Amanhã eu começaria a cavar os detalhes reais, a agenda corporativa dele, o histórico de transações das nossas contas conjuntas e cada reunião de cliente que ele alegava ter. Porque se Tiago teve paciência para se esconder nas sombras por 3 anos, eu tinha paciência para arrastar todos os segredos dele para a luz. E quando a verdade finalmente explodisse, eu seria quem seguraria o detonador. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o habitual. O céu sobre São Paulo ainda estava cinza e nevoado, com os primeiros raios de sol começando a bater nos arranha-céus de vidro. Tiago ainda dormia ao meu lado, a respiração profunda e regular. O braço pesado dele estava preguiçosamente sobre minha cintura. Para qualquer outra pessoa, era o retrato da felicidade doméstica. Para mim, o peso era sufocante. Saí cuidadosamente debaixo do braço dele, levantei-me e fui para o banheiro principal. Meu rosto no espelho da pia parecia calmo, mas meus olhos estavam mais afiados e duros do que haviam sido em anos. Joguei água gelada no rosto, deixando o choque acordar cada terminação nervosa. Quando saí do banheiro, Tiago estava sentado, esfregando os olhos, o cabelo bagunçado, e ele me lançou um sorriso sonolento. Acordou cedo, amor. Assente. Preciso chegar cedo no escritório hoje para preparar uma reunião de estratégia. Ele se espreguiçou, veio e beijou minha testa. O ritual de todas as manhãs. Como se sentiu com a equipe ontem? Eles são bons, disse suavemente. Ele sorriu e foi até o closet. Observei-o escolher uma camisa branca impecável. Cada movimento agora estava sob meu escrutínio intenso.
Não o observava mais por amor. Observava como um predador estuda a presa. Ele se virou, abotoando os punhos. Tenho apresentações seguidas hoje. Pode ser tarde de novo hoje à noite. Assenti sem esforço. O quê? Ele não notou nenhuma mudança no meu comportamento. Por que notaria? Depois de 3 anos se safando, ele assumia que minha confiança cega era permanente. Tomamos café da manhã juntos na ilha da cozinha. Enquanto comia, Tiago rolava o telefone. Notei um leve sorriso no canto da boca dele enquanto lia a tela. Do que está sorrindo? Perguntei casualmente, tomando meu café preto. Boas notícias no mercado. Ele olhou rapidamente. Ah, é? Só um artigo sobre algumas ações de tecnologia se recuperando. Assenti, mas quando ele se levantou para colocar o prato na pia, deixou o telefone no balcão. A tela acendeu com uma notificação. Mensagem de Lara. Mal posso esperar pela noite de hoje. Olhei para as palavras brilhantes por exatamente 3 segundos antes de desviar o olhar. Meu coração não acelerou. O pânico de ontem havia sumido, substituído por um distanciamento clínico e gelado. Tiago voltou. Pegou o telefone e o enfiou no bolso do terno, completamente alheio ao fato de que eu havia visto a mensagem. Beijou minha bochecha. Tenha um ótimo dia no trabalho. Te amo. Te amo também, menti sem esforço. A porta da frente clicou ao fechar. Fiquei sozinha na cozinha. Mensagem de Lara. Noite falsa até tarde no trabalho. Peguei meu próprio telefone e abri a mensagem dele de ontem. Vou chegar tarde hoje à noite. Jantar com cliente. Uma mentira repetida tantas vezes que se tornou memória muscular. 30 minutos depois, saí do prédio. A viagem de metrô até o centro me deu tempo de sobra para pensar. Não precisava de mais provas do caso, mas precisava de munição. Precisava do rastro em papel. Quando cheguei ao escritório da Tecnova, Lara já estava na mesa, organizando planners, cantarolando baixinho, irradiando alegria. Ao me ver, deu um sorriso largo. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Deixei a bolsa na cadeira e abri o laptop. Alguns minutos depois, Lara se inclinou ligeiramente sobre a divisória. Beatriz, ontem à noite meu noivo me levou num restaurante de sushi novo incrível em São Paulo. Foi inacreditável. Olhei lentamente para cima da tela. Sério? É. Ele disse que não tínhamos um date night decente há um tempo, então quis me mimar. Ofereci um sorriso fino. Que gentil da parte dele. Ela riu. Ele é o melhor. Voltei os olhos para o monitor. O recibo de R, 2.800 no bolso do terno dele. Tudo se alinhava com uma perfeição nauseante. Amanhã sumiu num borrão de e-mails e reuniões de integração, mas minha visão periférica permaneceu travada em Lara. Toda vez que o telefone dela vibrava, ela checava a tela e sorria como uma adolescente. Por volta do meio-dia, ela se levantou. Beatriz, vou descer até o café do lobby. Quer um americano gelado? Sim, por favor. Obrigada. No momento em que Lara entrou no elevador, olhei para a mesa dela. O telefone estava virado para cima, ao lado do teclado. Não o peguei, mas a tela iluminou com uma iMessage chegando. Tiago, ocupado esta tarde. Te pego na frente hoje à noite. Desviei rapidamente o olhar de volta para minha planilha ao ouvir o clique dos saltos dela voltando. Ela colocou o café gelado na minha mesa. Aqui está. Obrigada, Lara. Ela se sentou, pegou imediatamente o telefone e observei aquele sorriso familiar e brilhante se espalhar pelo rosto dela. Um sentimento bizarro me invadiu. Não era ciúme, era certeza absoluta. Tiago gerenciava 2 linhas do tempo paralelas. Quando o expediente terminou às 10 ACT, fiquei de propósito. Fiquei perto das portas do lobby, fingindo responder um e-mail urgente no telefone. 5 minutos depois, Lara passou por mim, saindo para a calçada movimentada de São Paulo. Ficou perto do meio-fio, parecendo expectante. Um Audi preto elegante parou. A porta do motorista abriu e Tiago saiu. Vestia a camisa branca, mangas arregaçadas, segurando as chaves com aquele charme effortless. Lara praticamente pulou até ele e jogou os braços em volta do pescoço. Eu estava a menos de 15 metros atrás do vidro do lobby, assistindo cada quadro do filme. Tiago se inclinou, sussurrou algo que a fez rir e abriu a porta do passageiro para ela. Eles foram embora no trânsito de São Paulo. Fiquei ali um bom tempo. Qualquer fantasma remanescente de negação que eu pudesse ter evaporou no esmogue da cidade.
A verdade era crua, inegável, e agora seguia pela Avenida Paulista. Meu marido e a garota sentada a 1 metro de mim estavam brincando de casinha, completamente alheios ao fato de que eu segurava todas as cartas. Virei-me e caminhei para o metrô. O jogo começou oficialmente, pensei, e dessa vez não estou jogando na defesa. Não fui direto para casa naquela noite. Depois de ver Tiago sair com Lara, peguei um táxi para a região da Vila Madalena. A cidade entrava em seu modo noturno neon, mas o bairro ainda parecia mais pé no chão. Encontrei um banco perto do rio e fiquei sentada um bom tempo. As luzes da cidade se espelhavam na água escura, estilhaçando como vidro quebrado. 3 anos. Por 3 anos inteiros, Tiago financiou, nutriu e viveu uma vida separada bem debaixo do meu nariz. Meu telefone vibrou no bolso do casaco. Tiago, o jantar com os clientes está se estendendo. Não espere acordada. Li a mensagem, travei a tela e enfiei o telefone de volta no bolso. Não respondi, não por raiva, mas porque responder parecia participar de uma produção teatral patética. Eu estava pronta para cancelar. Levantei-me e caminhei alguns quarteirões até um café tranquilo. Era onde eu sempre encontrava Sara, minha amiga mais próxima desde a faculdade. Ela era a única pessoa em quem confiava implicitamente. Mais importante, era uma advogada poderosa de direito de família e proteção de ativos. Quando entrei, Sara já estava na nossa mesa de canto habitual, tomando chá preto. Olhou para cima, os olhos afiados varrendo meu rosto. Beatriz, por que a mensagem de emergência? O que está acontecendo? Deslizei para o banco em frente a ela. O barista colocou um café preto na minha frente. Observei a fumaça subir, antes de finalmente falar. Sara, acho que Tiago tem uma segunda vida. Sara não arquejou, não derrubou a xícara. Seus instintos de advogada entraram em ação imediatamente. Franziu ligeiramente a testa, endireitando a postura. Tem certeza? Assenti devagar. Não só um caso. Um relacionamento longo e estabelecido. 3 anos. Sara colocou as mãos planas na mesa. Me conte tudo. Do começo. Contei tudo. Meu primeiro dia na Tecnova. A foto emoldurada dele em Florianópolis, o anel de diamante, as mensagens, o recibo do sushi e ficar no lobby 1 hora antes vendo ele buscá-la. Sara ouviu em silêncio total. Não interrompeu uma vez. Quando terminei, ela soltou um suspiro longo e pesado. 3 anos. E... Sara olhou direto nos meus olhos. Qual é o objetivo final aqui, Beatriz? Olhei para minhas mãos. Não sei os passos exatos ainda, mas uma coisa é absoluta. Quando isso explodir, não vou sair como a perdedora. Não vou deixar ele tomar o que é meu. Sara se inclinou para a frente, a voz baixando 1/8. Você está falando dos bens. Sim, encontrei o olhar dela. O apartamento, os portfólios de ações, as poupanças. Construímos nosso patrimônio juntos. Se ele esteve usando nossos fundos conjuntos para bancar essa vida de fantasia, preciso saber. Sara assentiu secamente. Você está absolutamente certa. Ela pegou um bloco de anotações elegante na bolsa. Em casos assim, emoção é sua inimiga. Evidência é sua moeda. Evidência. Exatamente. Sara disse, o tom clínico e tranquilizador. Se você o confrontar com suspeitas e raiva, ele vai gaslightar você, esconder o dinheiro e arrastar o divórcio até você sangrar em honorários. Mas se entrar com um registro à prova de balas de infidelidade e dissipação financeira, especialmente usando bens conjugais numa amante, você tem uma vantagem tática enorme. Assenti, absorvendo a estratégia. Entendo. Você precisa rastrear 3 coisas. Sara listou nos dedos. Dinheiro, tempo e coabitação. Verifique os cartões de crédito e contas conjuntas. Ele tem transferido dinheiro para ela? Tempo. Documente cada jantar de cliente e combine com as redes sociais dela. Coabitação. Prove que eles se apresentam como casal. Tomei um gole do café. Já comecei a fazer isso. Sara pausou, olhando para mim com surpresa e profundo respeito. Você está muito mais calma do que eu esperava. Dei um meio sorriso amargo. O choque passou. Agora é só logística. Sara tomou um gole do chá. A garota sabe que você existe? Não. Balancei a cabeça. Ela acha que ele é solteiro. Está completamente convencida de que ele é o noivo de conto de fadas dela. Sarah suspirou. Então ela também é vítima nisso. Eu sei. Lembrei do sorriso inocente e cegante de Lara.
Sara bateu a caneta no bloco. O que significa que você precisa ser incrivelmente cuidadosa. Se Tiago sentir o cheiro de que você está auditando ele, vai queimar a terra e destruir o rastro. Não vou deixar. Sara estudou meu rosto por um longo tempo. Beatriz, você está realmente bem? Olhei pela janela do café. Paulistanos corriam pela calçada, enrolados em casacos, completamente alheios à implosão da minha vida. Não sussurrei. Mas vou ficar. Sara fechou o bloco e guardou na bolsa. Quando estiver pronta para soltar o martelo, é só falar. Estou do seu lado. Obrigada, Sara. Ficamos em silêncio confortável por mais alguns minutos antes de eu sair do café. Quando passei o cartão no prédio, passava das 23. Tiago ainda não havia chegado. Entrei na sala escura, não me dei ao trabalho de acender as luzes principais e fui direto para o escritório do quarto de hóspedes. Abri meu MacBook pessoal. A planilha criptografada que comecei ontem estava lá. Adicionei novas colunas, datas, locais, álibis, anomalias financeiras. Cada mentira, cada mensagem, cada recibo era uma peça do quebra-cabeça. Às 23h45, a porta da frente clicou. Tiago entrou, afrouxando a gravata de seda, parecendo apropriadamente exausto. Ei, acordada até tarde, chamou. Saí do escritório, fechando o laptop atrás de mim, só terminando uns e-mails. Ele deixou a pasta de couro na mesa do hall e suspirou. Negociações brutais hoje à noite. Esses caras de fora são implacáveis. Sério? Perguntei. Voz perfeitamente neutra. Ele passou por mim indo para o banheiro. Estou acabado. Observei as costas dele desaparecer na esquina. Dinheiro, tempo e coabitação. As palavras de Sara ecoavam na minha cabeça. Isso não era mais um casamento. Era uma partida de xadrez de alto risco e eu não ia fazer um único movimento agressivo até tê-lo completamente encurralado. Na manhã seguinte acordei com a cama vazia. O espaço ao meu lado estava frio e um post-it amarelo estava colado no meu telefone na mesinha. Tive café da manhã cedo. Tenha um ótimo dia. Linda. Beijos. T. Um bilhete assim teria me feito sorrir. Um pequeno lembrete de que meu marido ocupado ainda pensava em mim. Agora a caligrafia cursiva parecia apenas um tapa na cara. A fachada de cuidado ainda estava lá, mas a fundação estava podre. Levantei, fiz um café forte e sentei na ilha da cozinha. Abri o laptop. A planilha da noite anterior ainda rodava na minha mente. Tempo e locais se encaixavam, mas como Sara havia alertado, o elemento mais crítico estava faltando: o dinheiro. Entrei no portal conjunto do nosso banco. Usávamos essa conta como hub financeiro principal para a hipoteca, contas e despesas grandes da casa. Tiago, sendo o cara de finanças, geralmente gerenciava os investimentos agressivos, então eu raramente examinava os itens, a menos que estivéssemos fazendo imposto. Hoje baixei os extratos dos últimos 12 meses. Rolei além das despesas mundanas. Supermercado, lavanderia, taxas de condomínio. Nada fora do comum. Então bati numa transação do final do mês passado. Transferência de R, 12.500. Destinatário, L. Oliveira. Minha mão congelou no trackpad. Li o nome 3 vezes para garantir que meus olhos não me enganavam. Lara. Rolei mais. Outra transferência de R, 9.000 enviada 2 meses atrás. Destinatário, L. Oliveira. Um pavor frio e pesado se instalou no meu estômago. Continuei rolando. 3 meses atrás, 5 meses atrás, 8 meses atrás. As transferências eram incessantes. Às vezes R, 5.000, às vezes R, 15.000. Fechei os olhos e belisquei a ponte do nariz. Tiago não estava só traindo. Ele estava ativamente drenando nossos bens conjugais para financiar a segunda vida dele. Abri minha planilha e comecei a digitar freneticamente. Registrei cada data, valor e código de destinatário. Cada número parecia uma agulha entrando sob minha pele, mas me forcei a permanecer completamente analítica. Depois de 1 hora auditando o último ano, calculei o total. A quantia transferida para Lara Oliveira era pouco mais de R, 230.000, mas não era o pior. Cavei no histórico de saques da poupança. 2 semanas atrás, uma transferência grande saiu da nossa conta de alto rendimento. R, 250.000 para Vila Olímpia Luxury Developments. Olhei para a tela,
A respiração ficando rasa. 250 mil. Nosso dinheiro. Meu dinheiro. Era a entrada para o apartamento de luxo que Lara havia se gabado. Meu telefone vibrou, me assustando. Era Sara checando. Achou alguma coisa? Olhei para a tela e respondi. Ele transferiu R. 230 mil para ela no último ano e usou R. 250 mil da nossa poupança para a entrada de um apartamento na Vila Olímpia. O telefone tocou imediatamente. Beatriz, me diga que tirou prints. Exportei os PDFs, disse. Voz estranhamente calma. Ouvi Sara expirar bruscamente do outro lado. Ok, isso eleva tudo. Isso é dissipação clássica de bens conjugais. Um juiz vai crucificar-lo por usar fundos conjuntos para comprar imóvel para uma amante. Olhei de volta para a planilha. Estou salvando tudo num drive na nuvem seguro. Bom, envie uma cópia de backup para o meu e-mail criptografado, instruiu Sara. E Beatriz, ele não pode saber que você encontrou isso. Se suspeitar de algo, vai mover o resto do dinheiro para o exterior. Ele não vai saber de nada. Prometo. Desliguei, terminei de organizar os arquivos digitais e enviei a pasta criptografada para Sara. Quando fechei o laptop, era quase meio-dia. Justo quando me preparava para ir ao escritório, meu telefone tocou. Era Tiago. Oi, amor. Ele soava animado. Só checando. Vai trabalhar até tarde hoje? Por quê? Perguntei, olhando para os números da planilha ainda queimados na minha retina. Tenho outro jantar tarde com os caras de fora, tentando fechar essa rodada de funding. Certo, disse suavemente. Eu também posso ficar até tarde no escritório. Grande push de marketing. Ela riu? Parece que estamos os dois queimando a meada. Te amo. E desliguei. Quando cheguei ao escritório da Tecnova, Lara estava na mesa parecendo absolutamente radiante. Praticamente vibrava de empolgação. Beatriz, ofegou assim que me sentei. Você não vai acreditar. Deixei a bolsa cair. O quê? Tiago e eu fomos ver aquele apartamento na Vila Olímpia ontem à noite. É de tirar o fôlego. Janelas do chão ao teto. Vista para o rio. Olhei para ela. Expressão neutra. Um apartamento. Sim. Lara assentiu vigorosamente. Ele disse que um homem precisa garantir a base antes do casamento. Já deu a entrada. Voltei os olhos para o monitor. Lembrei da transferência de R. 250 mil. Ele estava incrivelmente sério quanto a isso. Um novo apartamento de luxo, uma nova esposa, uma existência inteiramente nova. Mais tarde naquela tarde, um entregador entrou no escritório carregando uma grande sacola pesada da Daslu. Deixou na mesa de Lara. Meu Deus! Lara guinchou, puxando uma caixa preta fosca de sapatos. Abriu a tampa e ergueu um par de saltos Christian Louboutin. As solas vermelhas brilharam sob as luzes do escritório. Olha esses, Beatriz. Tiago mandou para o escritório. Ele é tão romântico. Olhei para os sapatos. Lindos. Lara suspirou feliz. Disse que quer que eu use no grande coquetel de investidores dele na semana que vem. Voltei para o laptop, lembrando da cobrança de R. 4.800 no nosso Amex compartilhado de 2 dias atrás. As peças meticulosas da vida dupla dele se encaixavam com perfeição quase poética. Quando bateu o DZCT, decidi que precisava ver por mim mesma. Saí do escritório 15 minutos mais cedo e peguei um expresso no Starbucks em frente ao prédio. Da minha janela, tinha vista perfeita das portas do lobby da Tecnova. Às 17h15, Lara saiu e ficou na calçada. Alguns minutos depois, o Audi de Tiago parou. Ele saiu sorrindo, aquele sorriso de R$ 1.000.000. Lara o abraçou e entraram no carro. Não chamei táxi. Já tinha um carro alugado estacionado mais abaixo exatamente por isso. Entrei, liguei o motor e entrei no trânsito, mantendo 2 carros entre mim e o Audi de Tiago. Seguimos para oeste em direção ao rio, finalmente parando na faixa de manobrista de um novo arranha-céu de vidro reluzente na Vila Olímpia. Estacionei na rua do outro lado da avenida e observei-os sair. A 50 metros de distância, vi Tiago e Lara entrarem no centro de vendas brilhante. Ficaram em frente a um enorme modelo arquitetônico do prédio. Um corretor bem vestido apontava para os andares superiores, gesticulando grandiosamente. Lara se agarrava ao braço de Tiago, olhando para as torres em miniatura com absoluto deslumbramento. Tiago tinha a mão na lombar dela, um gesto de intimidade e posse que fez meu estômago revirar.
O corretor entregou a Tiago um folheto brilhante. Tiago assentiu confiante. Fiquei atrás de uma estrutura de andaime, completamente escondida, e peguei o telefone. Zoom e tirei meia dúzia de fotos cristalinas deles com o corretor olhando o modelo. Não fazia isso para me torturar. Fazia para construir uma guilhotina. 20 minutos depois, saíram, entraram no Audi e foram embora. Caminhei lentamente de volta ao carro. O skyline de São Paulo se acendia, milhões de janelas brilhando como uma grade gigante. Tiago achava que era o arquiteto do seu brilhante futuro novo. Não fazia ideia de que deixava um rastro de gasolina atrás de si, e eu segurava o fósforo. Quando finalmente voltei ao apartamento, Tiago ainda não havia chegado. Liguei o laptop, criei uma nova pasta chamada Vila Olímpia e descarreguei as fotos de vigilância no Drive criptografado. Adicionei uma nova linha na planilha mestre. Local: Centro de Vendas, Vila Olímpia. Evidência: fotográfica. A sala de guerra estava totalmente operacional. Os próximos dias no escritório foram uma aula magna de resistência psicológica. Ia trabalhar, sentava a 1 metro da amante do meu marido e ouvia ela narrar entusiasticamente a destruição do meu casamento. Uma manhã, Lara rolou a cadeira ergonômica para mais perto da minha mesa. Beatriz, posso ter sua opinião profissional sobre algo? Claro, o quê? Perguntei, sem tirar os olhos da tela. Tiago está oficialmente lançando a própria firma independente de investimentos. Lara irradiou. Ele está tentando fechar uma grande rodada de seed funding na semana que vem no coquetel de investidores. Tenho ajudado com o deck de marketing. Pode dar uma olhada? Congelei por uma fração de segundo. A própria firma? Ele está saindo para começar um fundo boutique. Ela me enviou orgulhosamente o arquivo PDF. Abri o anexo. A capa tinha um logo moderno e elegante. T&L Capital Partners. Senti um frio na nuca. T&L, Tiago e Lara. Rolei além da declaração de missão e análise de mercado, direto para a página de estrutura corporativa. Diretor executivo: Tiago Costa. Diretora de operações: sócia, 20% de equity, Lara Oliveira. Olhei para a tela, o sangue virando gelo. O dinheiro que ele vinha drenando das nossas poupanças não era só para apartamento ou sapatos de grife. Ele usava nossos bens conjugais para capitalizar uma nova entidade corporativa e havia dado 20% de equity para a amante de 24 anos. Olhei lentamente para Lara. Ela sorria, esperando elogios. O que acha? Perguntou ansiosa. Fechai o PDF. A marca está bem limpa. Ele deve realmente confiar em você para trazer no chão. O peito de Lara inchou de orgulho. Ele confia. Disse que sou a verdadeira parceira dele em tudo. Um sentimento amargo e oco ecoou no meu peito. Parceira em tudo. Me perguntei quantas vezes Tiago sussurrou exatamente essas palavras para mim ao longo dos últimos 7 anos. Naquela noite saí cedo do trabalho. Não fui para casa. Peguei um táxi para o endereço corporativo listado no deck da T&L Capital. Era um prédio comercial boutique no centro. Passei pelo segurança distraído do lobby e subi de elevador até o 8º andar. No fim de um corredor silencioso, encontrei uma porta de vidro fosco com uma placa temporária. T&L Capital Partners. Não entrei. Fiquei no corredor e escutei. Pela fresta na porta, ouvi vozes. A voz de Tiago comandando e confiante explicando projeções de rendimento e a voz de Lara ocasionalmente intervindo, fazendo o papel de cofundadora apoiadora. Estavam apresentando para um potencial investidor. Virei e voltei para o elevador. A peça final do quebra-cabeça havia se encaixado. Tiago não estava só tendo um caso. Estava executando uma estratégia de saída calculada. Nova empresa, novo lar de luxo, nova esposa, e financiando toda a transição com o dinheiro que eu ajudei a ganhar. Quando abri a porta do apartamento mais tarde naquela noite, a cidade brilhava lá fora nas janelas do chão ao teto. Fiquei na sala escura, olhando ao redor para os móveis bonitos, a arte, a vida que havíamos curado. Era tudo um set de cinema, uma fachada sustentada pela minha confiança cega. Abri o laptop, subi o deck da T&L Capital para o drive criptografado e liguei para Sara. Ela atendeu no segundo toque. Fale comigo. Ele começou uma nova firma, disse. Voz neutra. Chama T&L Capital. Tiago e Lara.
Ela está listada como sócia com 20% de equity. Sara ficou em silêncio total na linha. Quando finalmente falou, o modo advogada estava em overdrive. Beatriz, se ele usou fundos conjugais para CID, uma nova entidade corporativa, e deu equity para uma terceira parte, vamos destruí-lo no tribunal. É basicamente desvio de bens do casamento. Tenho o DEC, tenho o endereço corporativo, tenho as transferências. Bom, disse Sara firmemente. Qual é o próximo passo? Olhei pela janela para a grade infinita de luzes de São Paulo. Vou me apresentar. Onde? Ele vai fazer um grande coquetel de investidores na sexta à noite para garantir o seed funding. Lara vai como cofundadora e noiva. Sara soltou um assobio baixo. Uma execução pública. Gostei. Tem certeza de que está pronta para o fallout? Estou pronta desde o meu primeiro dia na Tecnova, respondi. Desliguei. Às 22, Tiago entrou pela porta da frente. Parecia relaxado, energizado pelas manobras corporativas secretas. Tirou o paletó e entrou na sala, parando ao me ver no sofá. Ei, acordada até tarde de novo. Só não conseguia dormir, disse suavemente. Ele se sentou em frente a mim, desabotoando o colarinho. Cara, estou atolado esta semana. Como vão os novos investimentos? Perguntei, olhando direto nos olhos dele. Tiago congelou por uma fração de segundo, mas a recuperação foi impecável. O que quer dizer? Você mencionou que estava olhando algumas startups fintech novas. Como está indo? Ele soltou uma risada ensaiada. Ah, aquilo. Está indo bem. Só movendo algumas peças no tabuleiro. Aliás, vou fazer um coquetel de networking pequeno na sexta à noite para alguns parceiros em potencial. Num hotel? Pisquei. No Fazano. Só uma coisa chata de finanças. Parece importante, disse suavemente. Tiago se inclinou para a frente e esfregou as têmporas. É crítico para o quarto trimestre. Espero que depois que isso fechar as coisas finalmente acalmem e possamos tirar férias de verdade. Só nós dois. Assenti, olhando para o homem com quem me casei. Ele não fazia ideia de que eu havia ficado do lado de fora do escritório secreto dele horas antes. Não sabia que li o deck dele. Auditei as contas bancárias ou fotografei ele comprando apartamento para outra mulher. Vou me deitar, disse, levantando. Ok, amor. Já vou. Fui para o quarto e fechei a porta. O jogo estava armado. Tiago achava que estava prestes a lançar seu brilhante futuro novo na sexta à noite. Ele estava certo sobre uma coisa. A noite de sexta ia mudar a vida dele para sempre. Os dias que levaram ao coquetel de investidores pareciam agonizantemente lentos. Na superfície, representei o papel da gerente diligente da Tecnova e da esposa apoiadora da região da Paulista. Mas internamente minha mente era um relógio regressivo contando até sexta às 20. No escritório, Lara praticamente flutuava. Não falava de outra coisa senão a festa. Na manhã de quinta, rolou a cadeira até minha mesa segurando o telefone. Beatriz, preciso de uma intervenção de crise de moda. Virei dos e-mails. O que foi? Qual vestido para o lançamento da T&L amanhã? Ela passou por 3 fotos. Um vestido cocktail vermelho, um longo azul marinho e um elegante vestido branco sheath. Apontei para a tela. O branco. É elegante. Tem energia de esposa de fundador. Lara sorriu radiante. Você está tão certa. Tiago disse que essa festa vai ser o ponto de virada para nossas vidas inteiras. Tenho certeza de que ele está muito ocupado se preparando, disse baixinho. Está. Mal dorme. Mas me disse que eu absolutamente tenho que estar ao lado dele para conhecer os grandes investidores de capital. Ofereci um aceno apertado. Era fascinante vê-la comprar completamente uma realidade que estava prestes a vaporizar. Depois do trabalho, fui a Daslu. Entrei direto na seção de vestidos de noite de estilista. Não procurava algo chamativo. Queria a armadura. Comprei um vestido midi Tom Ford, preto deslumbrante. Era afiado, sofisticado e irradiava confiança letal absoluta. Marquei blowout e maquiagem num salão de luxo para a tarde de sexta. Quando me olhei no espelho do provador, a mulher que devolvia o olhar não era a esposa traída e chorosa que Tiago poderia esperar. Era uma mulher segurando todos os códigos de execução. Sexta finalmente chegou. Às 15, Lara arrumou a mesa com um guincho alegre. Vou sair mais cedo para me arrumar. Tenha um ótimo fim de semana, Lara. Boa sorte hoje à noite, disse. E realmente quis dizer. Ela ia precisar. Saí do escritório 1 hora depois.
Fui ao salão e me arrumei. Às 19h30, estava no banco de trás de um Uber Black, chegando ao Fasano. As ruas do centro estavam caóticas, mas ao passar pelas portas giratórias de latão do hotel, o barulho da cidade desapareceu no zumbido caro e abafado de dinheiro antigo. Verifiquei o diretório para os espaços de eventos privados e caminhei para a suíte Aster. As pesadas portas de mogno da suíte estavam abertas. Dentro, o salão banhado em luz âmbar quente. Garçons de casaco branco circulavam com bandejas de champanhe. Cerca de 40 pessoas, investidores ricos, tech bros e executivos de finanças, formavam pequenos grupos, conversando amigavelmente. Na frente do salão, uma tela de projeção exibia o logo elegante da T&L Capital Partners. E bem no centro do salão, segurando corte com um grupo de investidores mais velhos, estava Tiago. Parecia devastadoramente bonito num tuxedo azul meia-noite sob medida. Ria, exalando dominância e charme absolutos. Ao lado dele, vestindo o vestido branco sheath, estava Lara. Ela se agarrava ao braço dele, olhando para ele como se fosse um deus. Fiquei na porta por 10 segundos inteiros, apenas observando o teatro. Um funcionário do hotel se aproximou com uma prancheta. Boa noite, senhora. Está aqui para o evento da T&L Capital? Sim, disse suavemente. Ele me entregou um crachá em branco e uma caneta Sharpie. Se puder preencher isso. Peguei a caneta e escrevi 2 palavras em letras negrito e deliberadas. Beatriz Navarro. Colei no vestido preto e entrei no salão. No início ninguém me notou. A música de jazz tocava suavemente e copos tilintavam. Caminhei lentamente para o centro, pegando uma taça de champanhe de um garçom que passava. Então Tiago virou a cabeça. Os olhos varreram a multidão e travaram em mim. Num fração de segundo, o CEO carismático e confiante desapareceu. Toda a cor sumiu do rosto dele. O queixo caiu e o corpo inteiro ficou rígido, como se tivesse sido atingido por um raio. Sorri um sorriso frio e afiado como navalha e caminhei diretamente até ele. Os investidores com quem ele falava notaram a paralisia repentina e se viraram para seguir o olhar dele. Lara se virou. Beatriz. Lara ofegou, olhos arregalados de choque. O que você está fazendo aqui? Parei exatamente a 1 metro deles. Olhei para Lara. Depois mudei o olhar para Tiago. Não vai nos apresentar, Tiago. Minha voz estava perfeitamente modulada, calma, educada, mas alta o suficiente para o círculo imediato ouvir. Tiago não conseguia falar. A boca abriu, mas nada saiu. Lara olhou freneticamente entre nós dois. Espera, Beatriz, você conhece Tiago? Virei para a jovem ingênua que sentava ao meu lado havia semanas. Sim, Lara. Eu o conheço muito bem. O silêncio no nosso pequeno círculo de repente pareceu pesado. As conversas ao redor começaram a morrer enquanto as pessoas sentiam a tensão. Tiago finalmente encontrou a voz. Embora soasse como se engasgasse com vidro. Beatriz, por favor, vamos lá fora. Lá fora. Tomei um gole do champanhe. Por quê? Você fez essa bela festa para lançar sua nova empreitada. Convidou seus investidores, seus sócios, até convidou sua amante, mas esqueceu de convidar sua esposa. A palavra esposa caiu no salão como uma granada viva. Um silêncio sufocante completo caiu sobre a suíte Aster. A música de jazz pareceu desaparecer. Dezenas de olhos se voltaram para nós. Lara congelou, o rosto virando cinza. A mão caiu do braço de Tiago como se ele tivesse pegado fogo. Esposa? A voz dela tremeu violentamente. Tiago, do que ela está falando? Não deixei ele responder. Virei para o grupo de investidores ricos ao nosso lado. Boa noite, senhores. Peço desculpas por interromper a apresentação. Sou Beatriz Navarro, esposa de Tiago há 7 anos. O investidor mais velho de terno cinza franziu profundamente a testa olhando para Tiago. Tiago, isso é verdade? Tiago parecia um animal encurralado. Suor brotava na testa dele. Escutem, isso é um assunto pessoal privado. Não tem nada a ver com a firma. Na verdade, tem tudo a ver com a firma, cortei suavemente, minha voz carregando pelo salão silencioso. Gesticulei para o logo da T&L na tela. Antes que alguém assine um cheque hoje à noite, vocês provavelmente deveriam saber que o capital semente dessa empresa foi desviado das nossas poupanças conjugais. Um murmúrio coletivo de choque percorreu a multidão. Lara hiperventilava.
Deu um passo para trás, mãos cobrindo a boca. Você me disse que era solteiro. Disse que queria casar comigo. Tiago estendeu a mão para ela. Lara, amor, por favor me deixa explicar. Explicar o quê? Perguntei afiada. Abri a clutch e tirei um maço dobrado de extratos bancários. Joguei na mesa de coquetel bem na frente dos investidores. Essas são as transferências. Mais de R$ 230 mil enviados diretamente para Lara Oliveira no último ano e uma transferência de R$ 250 mil para a entrada de apartamento de luxo na Vila Olímpia. Tudo drenado das nossas contas conjuntas. O investidor mais velho olhou para os documentos na mesa, a expressão endurecendo em puro nojo. Colocou a taça de champanhe na mesa. Tiago, se você está misturando fundos ilícitos e expondo investidores a uma ação por bens conjugais, essa firma já nasceu morta. Não, espera, Jim. Posso consertar isso, implorou Tiago, o pânico consumindo-o completamente. Terminamos aqui, disse o investidor friamente. Gesticulou para seus associados. Vamos embora. Como dominós caindo, os convidados começaram a se mover para a saída. A grande festa de lançamento havia se transformado numa cena de crime tóxica e ninguém queria ser pego no raio da explosão. Tiago ficou no centro do salão rapidamente esvaziando, completamente destruído. Lara olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto, arruinando a maquiagem perfeita. Você mentiu para mim. Por 3 anos você me usou. Tiago deu um passo na direção dela. Lara, eu te amo. Eu ia deixar ela. Juro. Não encoste em mim, gritou ela, a voz ecoando nos lustres de cristal. Olhou para mim. Os olhos cheios de uma dor devastadora e humilhante. Você sabia quando eu estava mostrando o deck para você? Quando mostrei o anel? Você sabia? Descobri no meu primeiro dia no escritório, disse suavemente. Sinto muito, Lara. Ela soltou um soluço engasgado, virou nos calcanhares e correu para fora da suíte Aster. E então sobraram 2. Tiago e eu ficamos sozinhos no centro do enorme salão vazio. O logo da T e L Capital zombava dele na tela. Seu império, sua segunda vida, toda a realidade cuidadosamente construída jazia em cinzas aos pés dele. Ele olhou para mim, os olhos queimando com uma mistura de fúria e derrota absoluta. Está feliz agora? Você destruiu tudo. Olhei para o homem que amei por 7 anos. Não sentia raiva, não sentia tristeza. Apenas me sentia incrivelmente, maravilhosamente leve. Eu não destruí nada, Tiago disse calmamente. Você acendeu o fósforo. Eu só abri a porta para todo mundo ver o fogo. Virei as costas para ele e saí da suíte. O longo corredor do Fasano parecia infinitamente mais quieto que o salão. O clique dos meus saltos no piso de mármore era o único som. Quando cheguei ao lobby, saí para o ar fresco da noite paulistana. A cidade ainda estava barulhenta, ainda caótica, ainda correndo para frente. Respirei fundo. Meu telefone vibrou na clutch. Era Sarah. E então? Perguntou. Está feito, disse, vendo um táxi amarelo parar. Ele perdeu os investidores. Perdeu a garota. Sarah soltou uma risada vitoriosa. E o dinheiro? O dinheiro é nosso para lutar na segunda. Vá para casa e sirva uma bebida, Beatriz. Você mereceu. Peguei um táxi de volta para nosso apartamento na região da Paulista. Quando abri a porta, o lugar estava completamente escuro. Não acendi as luzes. Fui direto para a varanda com vista para o rio. O vento estava cortante, chicoteando meu cabelo no rosto. 7 anos de casamento, 3 anos de traição e apenas algumas semanas para queimar tudo. Por volta da meia-noite, ouvi a porta da frente abrir. Tiago entrou. O paletó do tuxedo havia sumido. A gravata frouxa. Parecia um fantasma. Viu minha silhueta na varanda e veio se juntar a mim. Ficamos lado a lado no escuro, olhando para as luzes da cidade. O silêncio entre nós era mais pesado do que nunca. Precisava fazer assim? Na frente de todo mundo. Não olhei para ele. Você precisava mentir na minha cara por 3 anos. Precisava roubar nosso dinheiro para comprar uma vida para ela? Ele não respondeu. Segurou o corrimão da varanda, os nós dos dedos brancos. Sinto muito, Beatriz. É tarde demais para isso, disse, voz vazia de qualquer emoção. Quero o divórcio. Minha advogada vai mandar os papéis na segunda. Vamos vender este apartamento e você vai devolver cada real que tirou das nossas contas conjuntas.
Tiago fechou os olhos e assentiu lentamente. Não havia mais luta nele, nem mentiras para girar. Sabia que estava completamente derrotado. Virou e voltou para dentro, me deixando sozinha no escuro. Fiquei na varanda mais alguns minutos, olhando para a expansão infinita de São Paulo. Não sabia exatamente como seria meu futuro ainda, mas enquanto observava as luzes refletindo na água escura, sabia de uma coisa com certeza. Às vezes queimar tudo é a única maneira de construir algo novo,